Graça e paz. Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós, participantes desta live hoje. E nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Pedro. Hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 2. Uma parte do capítulo 2 que nós vamos ler agora, né? E desse modo nós vamos participar do estudo desta tarde, pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos orar primeiro, pedindo graça e misericórdia de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo tempo de estudo da tua palavra em conjunto com os irmãos, e louvamos o teu nome pelo sustento da nossa vida e pelo entendimento que o Senhor nos dá das tuas coisas, da tua vontade. Obrigado pela vida de cada pessoa que está nesta live, os que ainda vão entrar, e todos aqueles que vão, de alguma maneira, ser alcançados por ela, que o Senhor esteja usando esta palavra e usando a tua palavra para tocar os corações. Obrigado por todo o sustento da nossa vida, pelo modo como o Senhor nos guia, nos conduz, nos abençoa. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, reconhecendo a tua graça, reconhecendo o teu amor e nos submetendo voluntariamente à tua perfeita vontade. Nós oramos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos fazer a leitura. 1 Pedro, capítulo 2. Todos devem ter encontrado, então nós vamos fazer a leitura. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal da esquina. E como uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora nem erais povo,
e agora sois povo de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra as almas, contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aí, o versículo 12, nós vamos meditar neles, né? Muito bem. Pedro é um apóstolo. Ele inicia sua carta falando exatamente isso, né? Ele não é uma pessoa qualquer que resolveu ser, ele não é uma pessoa qualquer que resolveu escrever uma carta a um grupo de pessoas. Ele é um apóstolo, ele é escolhido por Deus por meio de Jesus Cristo, chamado, convocado por Jesus Cristo, e para acompanhar Jesus durante os 3 anos e meio que ele esteve no Ministério Público aqui, e 3 anos, um pouquinho, e, e para, é, além de acompanhar Jesus, né, estar junto com ele, é, ser depois um porta-voz desse Jesus, né? Um missionário desse Jesus que o salvou. Então, Pedro é esse apóstolo. Apóstolo é uma palavra que significa enviado, mas ele é um apóstolo de Jesus Cristo, diretamente escolhido por Jesus. Aliás, a característica que define um apóstolo verdadeiro, as características são as seguintes: primeiro, ter sido chamado por Jesus. Segundo, ter convivido com ele os 3 anos. Terceiro, ter sido testemunha da sua vida, dos seus milagres, da sua morte e ressurreição. Quarto, ter sido comissionado por ele, por Jesus, para ser representante dele em todo o mundo, né? Ide por todo mundo, é o que Jesus disse a eles. E, por último, quinto, ser alguém que tinha uma posição autoritativa de realizar milagres em nome de Jesus. Isso aconteceu apenas no período apostólico. Depois do período apostólico, não há registro de milagres como aconteceu no período apostólico. Então, essas 5 características definem um apóstolo. E isso define de tal modo um apóstolo que a gente vê que os apóstolos de hoje não têm nada de apóstolo. Então, apóstolo Valdemiro, apóstolo não sei quem, apóstola, pelo amor de Deus, né? Isso não existe, biblicamente isso não existe. Apóstola, né? Bispa, isso não existe biblicamente, né? Então, a gente respeita pessoas, né, para não ficar diminuindo as pessoas, mas elas, a autoridade delas, como apóstolos ou bispos deste novo tempo, é igualzinha de qualquer crente que esteja servindo ao Senhor Jesus de todo o coração. Então, ninguém é maior do que ninguém, ninguém recebeu mais autoridade de Deus
como os apóstolos receberam, de ser capazes de fazer curas, de fazer ações miraculosas, de escrever e de sua palavra ser autoritativa e ser palavra de respaldo espiritual que serve para nós de palavra de Deus, né? Então, isso aqui é o que o apóstolo Pedro está reivindicando para si nesse termo, o apóstolo de Jesus Cristo. E ele, então, está escrevendo para crentes, especialmente gentios, que estão nessas regiões que ele menciona aí, né? Mencionou aí no capítulo 1, que nós já vimos. E ele, então, vai exaltar a Deus, vai dar graças a Deus pela esperança da salvação, por aquilo que Deus operou na vida de todas aquelas pessoas a quem ele está escrevendo, e ele mostrando que Deus ressuscitou Jesus Cristo, e por causa desta ressurreição de Jesus Cristo, na qual nós estamos incluídos, é que nós podemos viver uma vida de tranquilidade, uma vida de completo descanso, de que tudo que Deus fez na pessoa de Jesus, ele fez também e fará também na vida de qualquer pessoa que crer, tanto dos crentes que já creem, como daqueles que virão a ser crentes pela aceitação da palavra de Deus. Ele mostra, então, que esses crentes são pessoas regeneradas, pessoas regeneradas. As pessoas regeneradas são aquelas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus e receberam um novo nascimento, né? que, que tem a vida de Cristo em si. Essas pessoas são regeneradas. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e a Ele entregaram suas vidas, são regeneradas, porque ninguém que não é regenerado, que não tem uma nova vida, pode crer em Cristo Jesus. É preciso crer nele primeiro para receber essa nova vida. E crer nele já é um ato da nova vida que ele nos dá quando nós temos a consciência de pecado, de justiça e de juízo. Quando nós entendemos a nossa condição de pecadores perdidos que precisam da graça de Deus nas suas vidas para serem novas criaturas, né? Então, e quando o Espírito Santo nos dá esse entendimento, ocorre a regeneração. E a regeneração é o ato pelo qual Deus nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. É a vida de Cristo, a vida ressurreta que vem para nós, né? Que vem viver, que vem manifestar-se em nós. Isso é o que se chama conversão, né? Então, o regenerado se arrepende dos seus pecados e entrega sua vida ao Senhor Jesus. E nós somos regenerados, então, ressuscitados dentre os mortos, né? Seremos ressuscitados dentre os mortos, para uma herança incorruptível, diz ele. O texto, né, nos falou, né, quando estudamos isso aqui, nos falou dessa herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, ou seja, que não pode não pode murchar, não pode se decompor, não pode se ser alterada na sua estrutura, na sua natureza. Uma herança que é perpétua, que é para sempre. Essa herança é tudo aquilo que Cristo herdou de Deus, né? Então, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, né? Que nós somos herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo que é de Jesus, e toda a criação é de Jesus, tudo que é de Jesus, e todas as riquezas do universo que são de Jesus, são também nossas, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que Deus, pelo poder dele, nos tornou filhos, e filhos herdam tudo aquilo que o Pai tem. Então, Jesus Cristo como filho, ele é o primogênito, como filho de Deus, né? E nós somos irmãos mais novos dele. Paulo fala isso também aos Romanos, em outro capítulo, dizendo que nós somos feitos em Cristo filhos, herdeiros, e também somos aqueles que são os, de modo que Cristo se tornou o primogênito entre muitos irmãos, né? Ele fala isso aqui, aos que predestinou para, para que serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos destinou para a glória. Deus nos destinou para a glória. Esta glória é a mesma glória que Jesus Cristo, homem, tem hoje no céu como Filho de Deus, né? Nós precisamos lembrar que Jesus é Deus e é homem, né? Tem duas naturezas em uma só pessoa. Tem a natureza divina e a natureza humana. Nós somos iguais e seremos iguais a Jesus Cristo na ressurreição, igual à natureza humana de Jesus. Nós nunca seremos deuses. Deuses, somente Deus tem natureza divina. Ele, o Verbo, que é Jesus encarnado, que é Jesus antes da encarnação, e o Pai. Então, esta situação é uma situação bem explicada nas Escrituras, e nós somos, então, pessoas que devem crer e glorificar a Deus porque pelo poder dele, mediante a fé, somos salvos. Esta salvação vai se completar no último dia. Quando? Quando Jesus Cristo, em glória, retornar, né? A segunda vinda de Jesus. Então, nós sabemos que tudo isso é o cristianismo básico, o cristianismo fundamental. Essas coisas que nós estamos falando aqui. Nós teremos corpos glorificados, semelhantes ao que Cristo tem agora no céu, né? Porque nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado, que não peca, que não sente dor, que não morre, que não tem tristeza, que não tem nenhum tipo de, de condição de sofrimento, né? Não pode, não pode ter qualquer tipo de sofrimento, porque estará tudo terminado, a morte terá sido vencida e nós teremos, então, a nossa glorificação também, juntamente com Cristo. Então, Pedro é o, aquele que faz esse discurso para nessa carta, né? Para quê? Para propagar estas bênçãos que Deus proporciona ao cristão. E aqui nós vemos, irmãos, como o cristianismo é completamente diferente de qualquer outra religião. O cristianismo é uma proposta pela qual Deus nos torna seus filhos com a mesma natureza que hoje, natureza humana, que Jesus Cristo tem. E isso
pela graça, mediante a fé, sem nos custar qualquer coisa, recebido recebido pela fé, este dom. Esta bondade de Deus é recebida por meio da fé. Agora, depois que nós recebemos tudo isso pela fé, temos o nosso nome inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e isso é confirmado na nossa salvação, nós somos convocados para levar uma vida de filhos de Deus, né? Deixamos de ser do mundo para sermos filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, há um tipo de vida que os filhos de Deus têm que levar. Então, ele mostra, né? Pedro mostra que nossa vida tem que ser de filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências deste mundo. O que são concupiscências? São os desejos carnais, os desejos naturais, os desejos sensuais que estão presentes na nossa vida, que são alimentam a nossa carne, né? Então, esse tipo de situação é um tipo de situação que deve ser observado e nós devemos nos colocar contra isso, como filhos obedientes, não nos conformando com essas concupiscências. Paulo também fala isso aos Romanos, dizendo: não vos conformeis com este mundo. O que significa isso? A figura que Paulo está usando aqui, nesse texto que eu falei de Romanos, não aqui Pedro, né? Mas aquilo que Paulo falou aos Romanos, a figura que ele usou lá, quem já viu, sabe como que antigamente se fazia tijolos. Fazia-se uma caixa de madeira com algumas divisões, do tamanho de um tijolo, as divisões. E se colocava o barro amolecido ali ainda, né? E comprimia bem o barro amolecido dentro daquela caixa, de modo que ele tomava a forma daquela forma, daquela caixa com os locais acertados, né? Divididos em número de 3 ou de 4, dependendo do tamanho da cor. E então, eles esperavam aquele barro secar um pouquinho, depois eles viravam aquela forma, emborcavam, né, como diz o povo, aquela forma, e os tijolos caíam, saíam com o formato daquela forma. Ele tinha sido colocado um barro informe dentro da forma, mas ele se tornou um barro agora com uma forma definida, com uma forma definida. E depois era levado, então, para ser queimado, né? A queimar aqui é uma palavra que eles usavam para temperar esse tijolo, endurecê-lo, né? Pelo calor do fogo, de modo que ele ficava, então, firme, ficava duro, né? Consistente. E então isso era o modo de fazer os tijolos naquele tempo. Paulo está dizendo que nós não devemos ser como esse barro que toma a forma do mundo, a forma da forma de fazer tijolo. Que nós não devemos ser como esse barro que se amolda ao mundo. Nós somos um barro que deve se amoldar ao Senhor Jesus Cristo. O modelo que nós devemos seguir e que deve fazer a nossa vida ser diferente é o modelo de Jesus Cristo. A forma que nós devemos, na qual devemos ser comprimidos, não é a forma do mundo, é a forma de Jesus Cristo. Isso significa que nós vamos ser conformados à figura, à imagem de Cristo, né? Deus, então, por meio daqueles que se convertem, está fazendo
novos Cristos, né? Novos Cristos. Claro que não como Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou, nós ainda não somos como ele, seremos depois da ressurreição. Mas agora, vivendo neste mundo como novos Cristos. Imagine então, meu irmão, se nós, é uma boa pergunta para nós, será que nós estamos conformados à imagem de Cristo? As pessoas olham em nós e nos veem como novos Cristos ou pequenos Cristos. Isso é que o Pedro está falando com aquelas igrejas. Conformem-se à figura, à imagem de Cristo, né? Sejam filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes tinham na ignorância de você. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E santo aqui não tem nada a ver com os santos do catolicismo romano. Tem a ver com uma pessoa de dedicação exclusiva ao Senhor. A palavra santo aqui significa separado exclusivamente para Deus. Isso significa que tudo na sua vida e na minha vida tem que ser para a glória de Deus. Eu sou dedicado exclusivamente ao Senhor. Santidade na Bíblia é dedicação exclusiva a Deus. Dedicação exclusiva a Deus. Eu preciso aprender isso, né? Que tenho que estar completamente dedicado ao Senhor e glorificando ao Senhor com a minha vida, exaltando o seu nome e fazendo exatamente aquilo que Ele deseja que eu faça. Então, nós precisamos compreender esta palavra do apóstolo Pedro e precisamos andar de acordo com essa palavra, porque essa palavra é verdadeiramente um chamamento à responsabilidade. Você diz que é filho de Deus, diz que é crente em Jesus Cristo, como é o seu comportamento? Então, nós precisamos nos comportar desta maneira. Sede santos, porque eu, Senhor, nosso Deus, sou santo. Ou Deus, numa outra versão, né? Vivam só para mim, Deus está falando. Vivam exclusivamente para mim. E aí a pergunta básica de todo dia é essa. Quando eu for fazer alguma coisa, será que eu estou fazendo o que Deus quer? Em qualquer circunstância. Você vai comprar alguma coisa, será que eu estou comprando aquilo que Deus deseja? Aquilo que Deus quer? Aquilo que Deus ordenou? Aquilo que eu realmente necessito? Então, essas coisas transformam o cristianismo num modo de viver. Um modo de viver. Não é uma religião, né? Que você usa como uma roupa de domingo, que você usa no domingo, tira e depois, durante a semana, veste a roupa normal, chega no domingo, torna a colocar a roupa nova. Não é isso a religião, né? Não é isso a religião. Nós precisamos entender que o cristianismo é, na verdade, uma nova vida, um novo sistema de vida, uma nova manifestação de Deus na nossa vida. Agora, nesse capítulo 2 que nós começamos a ler, nós precisamos ver que o apóstolo diz assim: deixando, pois, toda a malícia. O que é deixar toda a malícia? Existem algumas versões que são interessantes. Eu tenho uma versão mais livre aqui, que diz assim: portanto, libertem-se
dos seus sentimentos de maldade e de todo engano. Acabem com a falta de sinceridade, do ciúme, parem de falar uns dos outros por trás. Sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. É uma versão livre, né? Mas é uma versão que dá uma noção boa de como do significado desse versículo. Então, ele está dizendo para nós nos livrarmos de toda a malícia e nos, nos apresentarmos diante de Deus de uma maneira sóbria, para que, sem dolo, sem hipocrisia, né? Sem engano deliberado, querendo passar a perna nos outros, né? Então, ele fala isso, né? Sem inveja, sem fingimento, que nós possamos. Isso é um viver no crescimento cristão e no relacionamento com os outros crentes. Como é que nós nos relacionamos com os outros crentes? Então, a hipocrisia, a inveja e toda a maledicência, né? Que essa versão aqui diz, ficar falando dos outros por trás, né? Então, nós temos que acabar com isso de uma vez por todas e viver de modo que o Senhor seja exaltado no nosso viver. E aí ele diz, né? Desejai ardentemente o leite espiritual, como crianças recém-nascidas, que precisam do leite materno, né? Então, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o crescimento espiritual vem com alimento que é dado pela palavra do Senhor. É o Senhor quem nos alimenta por meio da sua palavra. E há uma coisa muito impressionante, muito verdadeira, que diz o seguinte, que quando nós não nos alimentamos espiritualmente, nós nos tornamos recém-nascidos desnutridos. É isso que acontece quando a pessoa não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus é o leite espiritual, ela é o alimento espiritual. E ela precisa ser lida, estudada, obedecida, praticada, porque ela é o leite espiritual que nos alimenta. E isso significa que nós precisamos, para crescer espiritualmente, dessa palavra de Deus, que é uma palavra de salvação. Isso, e ele diz, né? Porque vocês já receberam o Senhor e já experimentaram que o Senhor é bondoso. Vocês já sabem quem a natureza do Senhor Jesus como alguém que é bondoso e que é alguém que verdadeiramente supre as necessidades. Então, cheguem-se para Ele, cheguem-se para Ele. Há um edifício que ele está construindo, e ele é a pedra fundamental desse edifício. A pedra fundamental desse edifício. Ele é o verdadeiro, o verdadeiro fundamento do corpo de Cristo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso a nossa pedra fundamental. Ele é a nossa pedra fundamental desse edifício. Então, não estejam, não permaneçam em hipocrisia, mas saibam que Deus é bondoso e vocês já experimentaram isso. Portanto,
Deixem todas as coisas e cheguem-se para Jesus. Para Jesus. Ele é a pedra que vive, a pedra viva, a pedra que constitui a base sólida e única. Não é Pedro que é a base é Jesus. A pedra fundamental é Jesus. Não é Pedro que é a pedra é Jesus. Nenhum homem, nenhum ser humano poderia ser pedra fundamental. Nós somos pedras, sim, mas pequenas pedras assentadas sobre a pedra fundamental que é Jesus. O edifício não pode ser destruído quando a pedra fundamental é Jesus. Mas se ele não é a pedra fundamental, não há edifício que pare em pé. Então, Jesus é aquele que nós devemos chegar para ele, a pedra que vive. Ela foi rejeitada pelos homens. Nós sabemos, né? Os judeus rejeitaram esta pedra fundamental. Eles mataram Jesus. Sim, os homens rejeitaram a Jesus, mas para com Deus, esta pedra que é Jesus é eleita, escolhida e preciosa. Não tem nenhum valor no mundo que possa se equivaler, que possa se comparar a essa pedra. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha aí, agora vem as pedrinhas, né? Pedras que vivem, vocês são edificados, casa espiritual. Somos edificados sobre quem? Quem constrói um edifício constrói sobre o quê? Sobre a pedra fundamental, que é lançada no início da construção. Então, ele está dizendo exatamente isso. Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa, também vocês são como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Olha a razão pela qual nós fomos constituídos igreja do Senhor, para sermos sacerdotes. O que significa isso aqui? Que temos que ser padres, bispos? Não é isso. Nós temos que ser pessoas que oferecem sacrifícios a Deus. O sacerdote fazia o que na lei mosaica? Ele estava entre Deus e os homens, e ele oferecia sacrifícios a Deus por ele mesmo, que era homem, pecador também, e pelos outros homens. Então, o sacerdócio aqui é um intercessor, um intermediário. Então, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Deus está morando na igreja, em cada crente e na igreja. Na igreja aqui não é no templo, não. Não é construção de madeira ou de cimento, não. No templo, aqui, na casa espiritual aqui, são os crentes reunidos. E aqui, olha a importância de termos um local de congregar. Nós precisamos congregar em algum local onde haja pessoas da mesma fé, que creem do mesmo modo. Por quê? Porque é ali que Deus se manifesta mais plenamente. É ali que os dons espirituais são compartilhados. É ali onde nós podemos ser edificados mutuamente, ou seja, eu ajudo na edificação dos outros, os outros ajudam na minha edificação, e Deus é glorificado dessa maneira. Então, o texto nos ensina claramente que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de que
para oferecerem sacrifícios espirituais. O que são sacrifícios espirituais? Sacrifícios espirituais é o louvor, é a adoração, é o serviço mútuo na congregação, é eu servindo A e B e C, B, C e D, servindo também a outros, o alfabeto inteiro, e por aí afora, não é? Nós precisamos entender isso. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de que, santo sacerdócio, para que ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o intercessor, o intermediário, aquele que é o único que está entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. O Papa não é intermediário, o bispo não é intermediário. Nossa Senhora Aparecida, deles, não é intermediária. Os santos não são intermediários. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é aquele por meio de quem se entrega a Deus os sacrifícios de louvor, né? Nós vamos louvar, vamos adorar, vamos cantar, vamos exaltar, vamos orar, vamos contribuir, vamos amar uns aos outros, vamos suprir necessidades dos fracos e dos necessitados, atender às necessidades dos que são dependentes, e dessa maneira estaremos fazendo aquilo que Deus se agrada, né? Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer, né, em Jesus, não será de modo algum envergonhado, confundido, deixado de lado, deixado para trás. Então, o texto nos mostra categoricamente que nós temos um intermediário, que é Jesus. O apóstolo Paulo fala disso a Timóteo, né? Quando ele diz que não há mediador entre Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Não há mais ninguém. Santo não pode me representar diante de Deus, Maria não pode me representar diante de Deus, né? Porque só há um mediador. É aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, né? Para vós outros, Pedro continua, para vocês, portanto, os que creem, é a preciosidade. Aqueles que creem em Jesus Cristo o têm como precioso. Não há nada, ninguém, nenhum valor no mundo que possa se comparar a Jesus. Jesus é o bem amado, é o bem querido, é o nosso Senhor, o nosso Deus, o dom precioso do Pai, né? Então, nós temos Jesus, temos todas as coisas. Mas, para os descrentes, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E ela veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, o texto está mostrando que Jesus foi colocado como a pedra principal, angular. E aqueles que rejeitam essa pedra, eles, essa pedra se torna pedra de tropeço, ou seja, ao invés de bênção, ao invés de estar edificando a vida das pessoas, ele estará condenando a vida das pessoas, porque eles deixaram de crer nele e de serem assentados, de serem construídos sobre a pedra angular que é Jesus. E eles, então, sendo desobedientes, eles foram postos para tropeço, não é?
E Pedro, então, afirma que estes irmãos aos quais ele está escrevendo são uma raça eleita. Então, aqueles que pecam, aqueles que rejeitam a pedra angular, que não creem em Jesus Cristo e, portanto, estão construindo um outro edifício, né? Um outro edifício sobre não sabemos o quê, mas sobre muitas outras coisas, né? Há edifícios construídos sobre si mesmos, as pessoas que constroem sobre sua própria vida, sobre sua própria família, sobre o sucesso, sobre os bens materiais. Tem muita gente construindo de várias maneiras. A única construção abençoada é a construção sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E então o apóstolo Pedro diz, né? Aqueles que não constroem sobre Jesus, eles estão programados para destruição. A única chance que eles têm é de voltarem arrependidos a crer em Jesus. Mas vocês, meus irmãos, são raça eleita. Raça eleita. O que é uma raça eleita? É alguém que Deus escolheu. Essa raça que Deus escolheu. Aqui, raça não significa uma etnia específica. Não é uma etnia específica. Não são os brasileiros, não são os americanos, não são os japoneses, não são os índios. São todos aqueles que são escolhidos para serem filhos de Deus. Todos os que creem em Jesus Cristo. Então, todos os que creem em Jesus Cristo constituem a raça eleita. Então, nós temos irmãos em todo o mundo. Nós somos uma raça eleita que temos irmãos no mundo inteiro. E é uma bênção muito grande quando a gente pode encontrar irmãos que a gente nem entende, porque falam uma outra língua diferente da nossa, mas que, quando falamos de Jesus Cristo, isso nos aproxima, isso nos une, isso nos traz para um abraço fraterno. Então, vocês são raça eleita, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? O sacerdócio real é o verdadeiro sacerdócio, né? O sacerdócio judaico era um sacerdócio temporal, um sacerdócio que acontecia, que estava servindo temporariamente, né? Provisório, sacerdócio provisório. Ele era apenas uma figura que apontava para o sacerdócio verdadeiro, que era Jesus, que é Jesus, né? Então, é o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real, aqueles que já se aproximam de Jesus e cultuam a Jesus. Então, nós somos sacerdócio real. Nação santa. O que é nação santa? A nação santa é aquele povo que é separado exclusivamente para Deus. Eu gosto de pensar que o crente não presta para nada a não ser glorificar o nome de Deus. Você não presta para nada, sabe por quê? Você vai fazer coisa que não é da sua natureza. Aquilo pega mal, aquilo não dá prazer, aquilo te deixa agoniado, né? Você está fazendo uma coisa que não glorifica a Deus. Então, nação santa, exclusividade para o Senhor. Exclusividade. Exclusividade para Deus. Propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que pertence só a Deus, por quê? Porque Ele te comprou. Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. E sabe o que mais? Ele tem a escritura pública dessa compra. Você foi comprado e tem uma escritura pública que Deus
tem em suas mãos de que você pertence a Ele. Essa escritura pública é a presença do Espírito Santo selando a nossa vida e habitando dentro de nós como penhor da nossa herança. Além de ser a escritura, ele é a garantia de que Deus não pode nos rejeitar. Então, nós precisamos entender isto, né? A fim de somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Qual a razão disso tudo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, irmãos, para abrir a boca. A boca do crente só serve para glorificar a Deus. A boca do crente é instrumento de glorificação. É instrumento de pregação do Evangelho. Olha o que o Pedro diz aqui. Ele, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes. Que virtudes? As características de Deus, as ações de Deus, a bondade de Deus, os projetos de Deus, tudo aquilo que Deus faz. As virtudes daquele que vos chamou, daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos chamados quando ainda não enxergávamos nada, mas agora, salvos por Jesus Cristo, nós passamos a enxergar estas coisas maravilhosas que estão aqui. Vós, ou vocês, né? Uma linguagem moderna, vocês sim, que antes não eram povo, né? Não eram povo antigamente, era um povo perdido. Mas agora, vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então, vocês experimentaram a graça infinita de Deus, a misericórdia dele para com vocês. Antigamente vocês não eram povo de Deus, porque não tinham alcançado, não tinham sido alcançados pela misericórdia de Deus. Mas agora vocês alcançaram, foram alcançados por essa misericórdia. E isso transformou a vida de vocês. Então, o texto maravilhoso que nos ensina verdadeiramente como viver em crescimento espiritual e nos dá a direção exata da nossa vida, o que é que nós temos que fazer, o que é que nós somos e o que é que nós temos que fazer. Nós não vamos fazer nada para ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e vamos viver como filhos de Deus. Não é o que eu faço que me torna filho, mas é o fato de eu ser filho que me faz realizar aquilo que Deus deseja. Certo? Tem muita gente batalhando ao inverso, desejando fazer alguma coisa para ser filho de Deus. Ninguém pode fazer nada para ser filho de Deus, a não ser a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e que nenhum homem ou mulher pode fazer. Mas, alcançados como filhos, nós podemos sim viver um tipo de vida que glorifique a Deus, uma vida de santidade. Aquele que não é cristão, aquele que não teme a Jesus, não tem salvação, ele não pode fazer nada para ser salvo. Mas aquele que é salvo não pode deixar de fazer aquilo que glorifica e que agrada a Deus, porque faz parte agora da sua nova natureza. Muito bem, chegamos até o 10, versículo 10, já tem 1 hora, nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, a gente continua a partir do versículo 11, e nós desejamos a todos
que o Senhor instrua cada um segundo a sua misericórdia, né? Para que nós possamos compreender melhor a sua palavra e vivermos de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe.